A gente volta aqui com o TV Mar News e já vamos diretamente conversar com o Viderlan Araújo, que traz informações sobre o Dia do Cliente. Pois é hoje, dia 15 de setembro. Mais uma vez, bom dia para você, Viderlan. Bom dia para você, Orlando Santos. Nós estamos de volta na programação da TV Mar, canal 525, pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Estamos no Sebrae, na unidade aqui no Poço, para trazer informações importantes, principalmente sobre o Dia do Cliente, como você bem colocou, e é uma relação tão importante que o Sebrae tem hoje colocado à disposição dos empresários, impulsionado inclusive no empreendedorismo, a economia aqui no estado de Alagoas e em todo o país. Nós vamos conversar a respeito desse assunto, do que representa o Dia do Cliente, com Marcos Alencar, gerente de relacionamento empresarial do Sebrae. Marcos, importante iniciativa e o Sebrae promovendo algumas novidades também em alusão ao Dia do Cliente. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, no dia 15, nós estamos lançando no nosso portal, no www.al.sebrae.com.br, no /Lagoas, estamos lançando um sistema, um serviço em que o cliente pode consultar, as principais linhas de crédito disponíveis em Alagoas e, além de consultar essas linhas de crédito, ele pode baixar cartilhas, e-books, planilhas, vídeos, pode também fazer agendamento tanto presencialmente quanto remotamente com os nossos consultores de gestão financeira, com o objetivo nesse Dia do Cliente, de oferecer a melhor orientação possível para quem deseja ter acesso às linhas de crédito disponíveis em Alagoas, mas ter acesso de forma consciente e planejada. Como o Sebrae tem se preocupado em fidelizar, por exemplo, os seus clientes através de iniciativas como essa, quando se chega, por exemplo, a datas como essa, Marcos? O Sebrae tem a sua política de atendimento e relacionamento com o cliente e busca, nessa política de atendimento e relacionamento, oferecer tanto as orientações quanto as consultorias de forma continuada, o que gera engajamento e, nesse caso, fidelização, tanto quanto as capacitações, as palestras de sensibilização, os seminários, os webinários, e a partir daí, uma vez o cliente captado e incluso na nossa base de atendimento, os clientes, portanto, têm acesso às demais soluções, como consultoria, capacitação, orientação empresarial. Hoje nós temos uma tendência que é exatamente o uso do comércio digital para movimentar a economia. Tem como estreitar uma relação com o cliente mesmo à distância, Marcos, na sua opinião? Sem dúvida. Hoje nós estamos com um ativo muito importante que é o tempo. Então os empresários não têm tempo, as pessoas não têm tempo. Nós estamos observando, por exemplo, o crescimento da telemedicina, em que você pode consultar um médico da sua casa sem precisar ir para o consultório ou para um hospital, por exemplo. Então o Sebrae, há mais de 5 anos, vem estudando e analisando esse processo de atendimento e relacionamento digital, e desde o início do ano que nós estamos, e especialmente depois do processo de isolamento social, nós estamos ampliando as estratégias com base no relacionamento remoto, redimensionando, reestruturando, reposicionando o Sebrae para atender também aos clientes de forma remota. Então, clientes em Domiro Gouveia, em Penedo, em Arapiraca, enfim, em qualquer parte do estado, eles podem acessar as nossas soluções de orientação e capacitação, mesmo remotamente. Marcos, muito obrigado, inclusive, pelos seus esclarecimentos. É importante quando se tem o Dia do Cliente, ações, iniciativas como essa. O Marcos Alencar, ele que é gerente de relacionamento empresarial do Sebrae, lançando novidades. Só para a gente finalizar, Marcos, gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores dos mecanismos de contato, principalmente para esse novo sistema do Sebrae, de como o empresário vai poder ter acesso a essas linhas de crédito, essas fontes de crédito aqui em Alagoas. Então, o empresário é uma ferramenta só para empresário de pequenos negócios. É pelo portal do Sebrae, www.sebrae.com.br/Alagoas. Muito obrigado, então. Marcos Alencar, gerente de relacionamento empresarial do Sebrae, conversando com a gente aqui direto da unidade no Poço, trazendo informações importantes no Dia do Cliente, nesse finalzinho do TV Mar News. Orlando Santos segue você nos estúdios. Um bom feriado. Até a próxima quinta-feira. Eu ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Grande abraço. Muito obrigada, Viderlan. Excelente feriado para você também. A gente volta aqui para o estúdio hoje, terça-feira, para o nosso quadro Penal News. A gente se viu na sexta, estamos nos vendo hoje novamente. Bom dia para você, Bruno. Então, hoje a gente fala direito penal, aduaneiro e seus principais crimes. Primeiro, explica para a gente o que é direito penal aduaneiro. Esse termo, para mim, é novo.
Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Pois é, muitas pessoas inclusive disseram, rapaz, a semana está passando muito depressa, parece que foi ontem que você esteve lá na TV Mar e já hoje de novo. Só que semana passada, eventualmente eu estive aqui na sexta-feira e hoje, regradamente, às terças, né? O direito penal aduaneiro é uma nomenclatura até estranha para muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem o que isso significa, por isso que eu trouxe essa temática. É um tema bastante interessante. E o direito penal aduaneiro, ele consiste, nós sabemos que o direito ele é um leque muito extenso, né? Um conjunto de normas que regula uma sociedade e para que regule essa sociedade ele tem que atender aos diversos tipos de direito. E o direito penal aduaneiro é mais um. Ele é um segmento do direito penal que estuda, que regra os crimes, os delitos relacionados à alfândega, à aduana, certo? Então, esses delitos, dentre tantos outros, temos o delito de descaminho, o crime de contrabando, o crime de evasão de divisas, o crime de sonegação fiscal. Bastante então, conhecido, inclusive, né? Bastante conhecidos. Então, o direito penal aduaneiro, ele tem essa função, ele tem essa especialidade de regir, de regrar o direito penal no âmbito aduaneiro. E em que consistem esses crimes, Bruno? Esses crimes, dentre os que eu falei, são vários outros. Os que eu falei foram só a título de exemplos, mas eu vou taxá-los aqui, esses exemplos, e eu começo pelo descaminho. O descaminho é muito parecido com o contrabando, inclusive, muito confundido também um com o outro. O descaminho é quando há sonegação fiscal, quando não há o pagamento de algum tributo ou de algum direito por aquelas mercadorias que entram ou saem daqui do país, daqui do estado, daqui do município. Então, de repente, um navio chega com alguma mercadoria, ele é taxado com alguns tributos, ou então quando o navio sai exportando alguma mercadoria, ele é taxado com alguns tributos. E quando há essa sonegação, quando não há esse pagamento, esse regramento de tributos, há o crime de descaminho. Sabemos que existe, dentre tantos tributos, dentre tantos impostos, o imposto de exportação, o imposto de importação, vários impostos sobre serviços, vários impostos que devem ser taxados quando mercadorias adentram ou saem do país, por navios, por aviões, dentre outros meios. Então, quando não há esse pagamento, quando há essa sonegação, há a taxação do crime de descaminho, certo? Segundamente, o crime de contrabando. O crime de contrabando é quando há a importação ou exportação de alguma mercadoria proibida, de alguma mercadoria não permitida por lei, certo? Esse é o contrabando. Temos como exemplo, inclusive, não só mercadoria, mas pessoas. Temos como exemplo, um exemplo bem típico, os coiotes. Os coiotes são aquelas pessoas responsáveis por contrabandear pessoas, né? E eu trago como exemplo aquelas pessoas que querem adentrar nos Estados Unidos da América, por exemplo, pela fronteira do México, México e Estados Unidos. E existem aqueles coiotes que são aquelas pessoas que transportam, que fazem o transporte, é um risco muito grande, a polícia muito efetiva. Então isso é uma espécie de contrabando, o contrabando de pessoas. Temos também o crime de evasão de divisas, muito falado, inclusive, quando há investigações, quando há operações para desvencilhar lavagem de dinheiro, crime de sonegação fiscal, entre outros. O crime de evasão de divisa é basicamente quando há aplicação de algum fundo ou investimento num país, no exterior, certo? E não há o pagamento de tributos, não há as informações às autoridades federais competentes. A gente escuta muito político A, político B tem conta nas Ilhas Caimã, tem conta nas Ilhas Bahamas. Então, isso é um crime, é um exemplo nato de crime de evasão de divisas. Quando há essa lavagem, essa intenção de obscurecer uma aplicação de fundo de investimento no exterior. Muito bem. Qual é a diferença, a principal diferença entre contrabando e descaminho? O pessoal confunde muito esses dois delitos, o descaminho e o contrabando. A básica diferença entre esses dois delitos está na mercadoria. Quando a mercadoria é proibida, taxa-se como contrabando. Quando a mercadoria é permitida, no entanto, há a sonegação, há o não pagamento daqueles tributos ou daqueles direitos, é o crime de descaminho. Então, basicamente é isso. O contrabando lida com mercadorias ilícitas, o descaminho lida com mercadorias lícitas. Um exemplo de descaminho que teve uma operação que não faz muito tempo, foi aqueles aparelhos celulares que eram importados dos Estados Unidos, mas não eram taxados da maneira correta. Então, teve uma operação que apreendeu vários
aparelhos celulares, né? Várias pessoas foram presas também, várias mercadorias foram apreendidas. Então, é um exemplo de descaminho. O celular é uma mercadoria permitida, né? Então, por isso, o descaminho. Bruno, agora a gente vê acontecer com muita frequência, principalmente aqui no interior do nosso estado, né? A muamba. A muamba seria o quê? A muamba, a depender da mercadoria que está se tratando com a muamba, geralmente roupas, geralmente perfumes, sim, relógios, são mercadorias lícitas. Então, tratando-se de licitude de mercadorias, taxa-se o descaminho. Se fossem mercadorias ilícitas, mercadorias ilegais, tratava-se, portanto, de contrabando. Muito bem, você traz hoje você trouxe a poesia para a gente, sim, não trouxe? Sim, hoje eu volto a trazer então a poesia e eu venho falando nessa poesia aqui de algo muito bom que é a experiência, né? E essa poesia eu taxei de lições da experiência e ela diz mais ou menos assim: para você, o que é a experiência? Para uns, lições do que já passou, para outros, o acúmulo de inteligência, de atitudes naturais ou daquelas em que se arriscou. Cada momento tem um preço que varia de acordo com o apreço. Se da ação se tira um proveito, já terá valido a pena o feito. Às vezes, está ligado ao tempo, e quanto maior, superior é o talento. Se tem mais idade, poderá ser maior a bagagem da capacidade. Permitir reconhecer um erro é experiência, a capacidade de adquiri-la é sapiência. Os tolos que a ignoram agem com demência. Esperteza e caráter não são mera coincidência. A vida é um álbum onde a figurinha é a experiência. Colecioná-la é a maior prova da existência. Usá-la como lição é saber o preço que lhe custou, é mostrar para o mundo o caminho que já trilhou. Muito bem, parabéns aí falando sobre a experiência. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, tá bom? Se Deus quiser. Obrigado a todos pela atenção. Tenha um excelente feriado amanhã. Para você também. Fica aqui com a gente para encerrar o programa. A gente costuma dizer assim, Bruno, sobe as letrinhas. Certo, vamos lá. Sobe as letrinhas. Até amanhã. Obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30, aqui no seu canal 525 da MED, claro.